contextualizar para não ficar picado do vídeo anterior, bora lá. No estômago a gente vai ter um pH ácido, por conta do ácido clorídrico, que teremos a pepsina, que vai dar início à digestão das proteínas. O ácido clorídrico e a pepsina trabalham em conjunto porque o ácido clorídrico vai atuar na desnaturação das proteínas, ou seja, já vai haver a queda dessas proteínas. Tinha uma proteína aqui embaixo que eu quebrei. E aí, quando ela começa a quebrar, já vai ajudar a pepsina a fazer o processo enzimático de começar a quebra menor ainda dessa proteína. Lembrando que a proteína, a enzima, elas têm temperaturas específicas, elas precisam ter uma temperatura específica. Precisam de um pH correto em determinado local. Então, nesse caso, a gente pode desnaturar elas, é legal que desnature, por conta de quê? Que eu quero transformar, né, como lá no início, né, a função do sistema digestório, macronutrientes em micronutrientes. Então, sim, aqui é super benéfico a gente atuar nessa desnaturação de proteínas. Lembrando que a gastrina vai ser o hormônio que vai estimular a produção do suco gástrico. Quem é o suco gástrico? O ácido clorídrico, mais famoso como HCl. Lembrando da mucina em relação à proteção, né? Mucina, olha eu aqui de novo. Que é isso, gente? A mucina, ela protege o estômago desse pH ácido. Mas também, gente, é importante salientar que o ácido clorídrico com esse pH ácido, né, ele não é produzido dentro da célula. A gente já conversou sobre isso em algumas aulas, né, e falou da importância, né, que tem, né, as células terem um pH, né, em torno de 6,80 e pouco, 7, 7,2, 7,4. 6,60 e pouco não tá não, gente, perdão, isso já seria uma acidose. Estou pensando já nos nossos exames de gasometria. Mas o nosso pH tá em 7,2, 7,22, né, geralmente dá isso na gasometria. Em relação a isso, por conta de quê? Que se eu tenho pH muito ácido, eu falei que um pH 2 corrói um ferro, seria inútil ter isso dentro da minha célula. As células não suportariam na corrente sanguínea. Então, é importante salientar que esse ácido clorídrico é produzido fora da célula. Graças a quem? A célula parietal. A célula parietal ela libera dois químicos, que é o hidrogênio e o cloro. Ele libera para onde? Para fora da célula. Quando eu libero o HCl, o H e o Cl, eu vou formar quem? O HCl. O HCl é quem? O ácido clorídrico. Então é mais uma questão que explica o fato de ser tão ácido e essas células sobreviverem a esse ambiente ácido. Ela tem a mucina para proteger e esse HCl é formado fora da célula. O HCl também é importante para a formação da pepsina. Por quê? Células chefes vão secretar pepsinogênio. E a célula parietal vai secretar o HCl, né, o hidrogênio mais o cloro para formar o HCl. O pepsinogênio mais o HCl vai formar a pepsina para dar início à digestão de proteínas. Todo esse alimento que foi passado por aqui foi passado por efeitos químicos. Lá na boca, né, a gente chamou aquilo de quê? De bolo alimentar, aquela mastigação, aquela mistura lá com a lubrificação da mucina, mais, né, a pitialina com seu processo enzimático e mais o processo mecânico. A gente chama aquilo de bolo alimentar, que é o que a gente come, parece um bolo mesmo de mistura de coisas. E depois a gente vai ter o processo de quimificação. Quando vai para o intestino delgado, ela vai em forma de quimo. Gente, o intestino delgado é dividido em três partes: duodeno, jejunum e íleo. No duodeno é que a gente vai estar com maiores informações em relação às outras partes. Não que ele seja o mais importante. Mas é porque, se vocês repararem, ainda falta digerir muita gente. Falta digerir gordura, né? Falta digerir carboidratos ainda, falta terminar de digerir as proteínas. A gente não digeriu todo mundo ainda e a função do sistema digestório é justamente o quê? Digerir. A primeira impasse que a gente encontra aqui no duodeno é esse pH 8. Lá no quimo, o pH estava... Lá no quimo não, o quimo veio em pH 2, certo? Veio lá do estômago com pH 2. E quando ele chega aqui no duodeno, ele está com pH 8. Ao chegar esse quimo com pH 2, esse hormônio chamado hormônio secretina, ele vai começar a estimular o pâncreas.
O pâncreas, gente, é uma glândula acessória que vai ajudar muito no processo digestório. Então, o pâncreas vai começar a liberar bicarbonato. E esse bicarbonato vai alcalinizar esse quimo. Então, o hormônio secretina, que é produzido no duodeno, vai começar a estimular o pâncreas a liberar bicarbonato que vai alcalinizar o quimo. O pâncreas tem outra função. Ele vai também liberar enzimas digestivas. As enzimas digestivas para terminar de digerir, né, os outros alimentos. Eu continuo precisando digerir proteínas. Então, tripsina e quimiotripsina tá na questão das proteínas. Lipases para digerir gorduras. Nucleases para ácidos nucleicos. Ou DNA, RNA, como vocês quiserem. Monossacarídeos, que são os carboidratos. Tá vendo que agora a gente tem enzima para todo mundo? Todos os grupos de substâncias que passam pelo organismo. Então, o que é isso? O pâncreas vai liberar essas enzimas digestivas lá para o duodeno, para ele começar a terminar de digerir essas proteínas. O duodeno ele também tem um suco entérico. Esse suco entérico também vai conter enzimas digestivas que vão ajudar nesse processo para terminar a quebra enzimática desses alimentos que chegaram. Tudo bem? A gente vai ter outra glândula acessória para ajudar nesse processo. Esse é o fígado. O fígado, gente, ele produz a bile. A bile, ela fica armazenada na vesícula biliar, né? Qual é a função dessa bile? Eu escrevi bem grandão aqui atrás. Qual é a função da bile? Emulsificar gorduras. O que é isso? Eu falei isso em aula, vou repetir. O que acontece? Eu preciso emulsificar gorduras. Que é isso? Tô com uma panela cheia de gordura. Eu jogo um detergente. Se eu jogar esse detergente, significa que minha panela tá limpa? Não. Mas o detergente ajuda o quê? A desengordurar, né? Quando eu jogo o detergente e depois eu passo a esponja, aquilo facilita o processo. Então, né? A minha bile é como se fosse um detergente. Eu jogo ela lá no duodeno, né? E ela já vai começar a desengordurar. E aí a lipase vem e termina de fazer o processo com a quebra da gordura. Então a bile é muito importante por conta disso. Então qual é a função da bile? Emulsificar gorduras. É como se fosse um detergente. Lembrar bem qual é a função do detergente. Qual é a função do duodeno? Eu botei aqui que eu queria que vocês respondessem aí. Que é isso? O duodeno, gente, ele tem a função de terminar de digerir todas essas substâncias que entraram dentro do nosso organismo. Lá tem uma quantidade de enzimas maior. Lá eu vou ter glândulas acessórias trabalhando, ou seja, eu vou ter o fígado, vou ter o pâncreas trabalhando. Então, é muito importante por conta disso. A gente vai falar só de mais um hormônio, que se chama hormônio colecistoquinina. Colecistoquinina, tá escrito aqui. Mais conhecido como CCK. O que ele ajuda, gente? Ele é como se fosse ele envia recados, podemos dizer assim, pro fígado e pro pâncreas. Então, assim, eu preciso agora de suco pancreático, preciso das enzimas. Preciso de enzimas digestivas, né? Então, o que eu vou fazer? Esquece suco pancreático, tá, gente? Na verdade, o suco pancreático tá certo. Eu preciso liberar enzimas digestivas. Eu preciso da o suco pancreático, né? O que é o suco pancreático? São essas enzimas digestivas. O que eu preciso liberar? Colecistoquinina vai lá e libera esse hormônio, avisa o pâncreas vai lá e libera. Eu não quero fazer outro vídeo, gente, então eu vou explicar devagar de novo, porque a minha voz ficou um pouco enrolada. O que acontece? Acabou, né?